Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 20 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. O quadro Meu Bairro na TV vai falar do Parque Viracopos e a gente aproveita também para comentar as últimas atualizações a respeito do Aeroporto Internacional de Viracopos em relação ao coronavírus. Daqui a pouco eu volto com as informações. Projeto de lei do vereador Nelson Osser quer a criação de plano de prevenção aos impactos do coronavírus como forma de proteger a economia local. Prefeito de Campinas reforça medidas para o combate do novo coronavírus em relação a transporte público, casas noturnas e shows, saúde e auxílio às empresas. E campineiro que está na Itália, um dos países mais afetados do mundo, relata a situação desta pandemia. Hoje o quadro Meu Bairro na TV é diferente por conta do coronavírus. O repórter Rubens Morelli está no Parque Viracopos. O aeroporto foi eleito o melhor do Brasil no ano passado. Passam milhões de pessoas por ele. Então vamos saber como está o movimento, quais são as medidas de prevenção. O Rubens está ao vivo lá, então boa tarde. Pois é, Gabriel Castro, uma boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. O movimento está menor aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos. Hoje a gente está falando do Meu Bairro na TV, um Meu Bairro na TV diferente, né? Justamente porque vamos trazer informações aqui do aeroporto em relação também ao coronavírus. Mas para a gente não perder o costume desse nosso quadro que sempre mostra curiosidades com relação aos bairros de Campinas, né? Vou falar que aqui o Parque Viracopos tem esse nome por causa de uma teoria lá atrás. As pessoas tinham uns tropeiros, né? Uma das teorias é que tropeiros usavam o sítio onde hoje está aqui instalado o aeroporto internacional. Tinha um bar nele, o pessoal bebia um pouquinho a mais, um pouquinho a menos e aí virava os copos. Essa é uma das teorias que dá nome a esse bairro e deu nome também ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Esse aeroporto que foi eleito em 2019 o melhor aeroporto pelos passageiros, segundo uma pesquisa da Secretaria de Aviação Civil. Aqui também é muito reconhecido por causa do terminal de cargas e do transporte de cargas, especialmente o farmacêutico e o alimentício, portanto importante, inclusive nesses dias de coronavírus, para manter o funcionamento. Acontece que os voos aqui tiveram uma diminuição nesses últimos dias por causa do avanço no coronavírus. Nós vamos mostrar aí os guichês, a procura pelos passageiros para o check-in já está bem menor do que o visto nos últimos tempos. Isso porque há um ajuste na malha aérea, já são 43% a menos de voos por dia, e aí estão incluídos pousos e decolagens, né? Normalmente são 350 pousos e decolagens aqui em Viracopos. Esse número já caiu 43% mais ou menos, vai de 120 a 125 pousos e decolagens por dia. Para a gente contar um pouco a respeito de como o coronavírus tem afetado a rotina aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, nós vamos conversar com o porta-voz do aeroporto, Maurício Simeonato, que está aqui ao meu lado. A gente está até separado para tomar alguns cuidados sanitários, né, Maurício? O que o aeroporto tem feito para reduzir os riscos aqui com relação ao coronavírus? Boa tarde. Sim. Boa tarde a todos aí da equipe, né, da TV Câmara, boa tarde aos vereadores, boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom, o Viracopos ele tem tomado diversas medidas nos últimos meses, né, nas últimas semanas, né, em relação ao coronavírus. Medidas de contingência, foi elaborado um plano de contingência para evitar que os funcionários ficassem expostos, e funcionários e passageiros
e clientes do aeroporto ficassem expostos ao vírus. Então, entre eles foi determinado que tivesse um plano de limpeza do aeroporto, intensificar a limpeza de escadas, elevadores, enfim, todas as áreas, assentos, né, da área pública, foram determinadas esse plano de limpeza, né? E a partir daí teve um home office também, para ficar apenas os funcionários de áreas essenciais do aeroporto, né? É bom lembrar que o aeroporto tem um terminal de carga, né, que tem funções essenciais de recebimento de carga, principalmente da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, né? Então existem áreas do aeroporto que são essenciais, que não podem parar, inclusive para abastecimento da população, né? Mas a diminuição do fluxo de passageiros é sentida também pelo aeroporto. Como que isso está influenciando no trabalho aqui do aeroporto? Sim, houve uma diminuição. Hoje ela está em torno de 43% dos voos diários, né? Nós temos 350 voos diários normalmente, né? E houve essa redução em cima dos 350 pousos e decolagens. Houve essa redução de aproximadamente 43%, né? Então o movimento diminuiu bastante, é um movimento que cai naturalmente, né? A demanda cai naturalmente e as empresas aéreas estão reajustando a malha viária de acordo com a demanda, né? Então, se tem, por exemplo, 3 voos para uma cidade, como o Rio de Janeiro, hoje tem 1. Então, a malha viária vai sendo reajustada de acordo com a demanda. E isso pode mudar conforme as decisões sanitárias das autoridades, né? Sim, houve uma decisão aí recentemente, ontem, né, para a questão de voos internacionais vindos da Europa, né? Hoje, Viracopos tem um voo vindo da Europa em atividade, que é um voo que vem de Lisboa. O voo de Porto, na semana passada, já foi suspenso. A tendência é que esse voo também, por determinação das autoridades, também seja suspenso nos próximos dias, né? E tem também os voos internacionais dos Estados Unidos, né? Fort Lauderdale e Orlando, mas na medida não entrou esses voos dos Estados Unidos. Então, em princípio, eles continuam esses voos internacionais, né? Tá certo. Muito obrigado, Maurício, pelas informações. E uma boa tarde para você. Obrigado a todos também. Boa tarde. Viu? Obrigado. O Maurício, que é o porta-voz aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, ele se referiu à portaria do governo federal, editada ontem à noite, com a restrição da entrada de alguns estrangeiros por via aérea aqui no Brasil, em todos os aeroportos internacionais. Esses estrangeiros aí de 12 blocos e países diferentes, mas os Estados Unidos não está nessa lista de restrição. É claro que essa restrição tem algumas exceções, as pessoas que moram aqui no Brasil, enfim, algumas restrições bem a exceção mesmo da regra. Bom, nós voltamos aos estúdios com Gabriel Castro. Muito obrigado, Rubens, pelas informações diretamente do Parque Viracopos, também ao Maurício, porque todas as medidas agora são importantíssimas em época de pandemia. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, concedeu uma entrevista virtual ontem, sem a presença dos repórteres, para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas pela prefeitura e tirar dúvidas. Confira na reportagem agora os principais temas abordados. A entrevista virtual aconteceu na sede da Prefeitura e também contou com a presença do secretário de Saúde, Carmino de Souza, e da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa von Zuben. Por quase 1h30, autoridades da cidade esclareceram dúvidas de jornalistas que participaram enviando perguntas via rede social. Durante a entrevista, Jonas Donizete deixou claro: vamos nos ajudar uns aos outros, as medidas estão em Campinas, nós nos antecipamos, isso pode gerar uma situação talvez melhor para a nossa cidade, nós estamos esperando o pior, se não vier, melhor, né? A gente, pode ser que lá na frente o pessoal fala, tá vendo, o prefeito fez tudo isso e não aconteceu tanta coisa, melhor assim. Mas nós estamos nos preparando para aquele que seria o pior cenário. E a preocupação maior é cuidar da vida das pessoas. Já em relação ao transporte público, informou que houve redução de 18% na circulação dos ônibus e diminuição em mais de 30% no número de passageiros. O transporte público, várias cidades, cada uma está se portando de uma forma. O que nós fizemos? Teve uma redução, sim, da frota, porque teve uma redução de 18%
mas teve uma redução de passageiros de 30%. E a tendência é a gente ir efetivando essa redução. Eu estou, diferentemente de outras cidades, eu estou resistente a parar o transporte coletivo. Por quê? Porque o transporte coletivo ele pode ser usado num momento de emergência, ele é usado por os trabalhadores de saúde. O prefeito Bruno Covas vai parar o transporte coletivo em São Paulo. Mas a situação de São Paulo é diferente da gente. E o ABC também, eles já diminuíram drasticamente, e acho que a partir de segunda-feira também já não tem mais o transporte coletivo. Por conta da pandemia do coronavírus, cancelou todos os alvarás de eventos e ainda acalmou a população em relação a suprimentos como comida. Eu conversei com o pessoal da Associação Paulista de Supermercado e eles garantiram a parte do abastecimento. Então, nós não teremos esse problema de desabastecimento. Segundo, se você consome levar 2, tudo bem. Mas se consome levar 10, é uma coisa assim, você pode realmente criar uma situação que não é necessária. O prefeito também falou sobre o ofício enviado ao governo federal. As nossas sugestões foram suspender por 90 dias o vencimento de parcelas de financiamento habitacional, especialmente para as famílias de baixa renda, instituir medidas sociais para conter os impactos econômicos da população de baixa renda e apoio aos MEIs, que são os microempreendedores individuais, uma das medidas. A outra medida, instituir a renda cidadã destinada aos profissionais informais e aos pequenos empresários não assistidos pelo Bolsa Família, suspender a cobrança das concessionárias de serviços públicos ou trazer algum tipo de auxílio para os comerciantes, autorizar a suspensão de contrato de trabalho pelas micro e pequenas empresas que precisam suspender as suas atividades, subsidiando o pagamento de renda básica urgente por meio de seguro-desemprego aos seus funcionários. E postergar imediatamente o recolhimento do Simples Nacional. O Francisco Sanches é um campineiro que mora há 19 anos na Itália, segundo país mais afetado pela pandemia do coronavírus. O repórter Michel Amorim conversou com ele, que contou como está a situação por lá hoje. Eu vou conversar agora com o Francisco, que mora há 19 anos lá na Itália, na cidade de Inverno, em Monteleone, que é a região da Lombardia. Francisco, conta pra gente como é que tá a situação aí na Itália. Infelizmente a situação tá meio crítica, né? Devido ao coronavírus, né? O Covid-19, e o governo baixou uma série de restrições aqui para nós, né? E aonde impossibilitou da gente estar saindo, lançou um sistema resto a casa, né? Que a gente não pode estar saindo, senão tem o risco de prender multas, né? A polícia, a vigilância civil passa quase todos os dias nas ruas aqui onde eu moro, mesmo sendo uma cidade pequena, está tendo muitas restrições nesse sentido, né? Então a gente está preso dentro de casa, né? Eu, como trabalho numa prestação de serviço no transporte de roupas para os hospitais, eu continuo trabalhando, né? Que é um serviço essencial, né? E quais os cuidados que vocês estão tomando? Mesmo trabalhando, vocês usam máscara, higienizam com álcool gel? Então, na verdade, quais são os cuidados? No meu caso, eu uso um macacão específico, né, de monouso. Em cada estrutura que eu vou fazer a entrega e retirar o material, e eles me dão... Eu tenho que sempre trocar os macacão e também as luvas que são de látex descartáveis, né?
E o óculos, no caso que eu já uso óculos, não tenho necessidade de usar a proteção nos olhos, né? E a máscara, eu uso uma máscara. Em cada local que eu vou, sempre de máscara, luva, é obrigatório, senão você não pode entrar. Tem uma série de restrições nesse sentido, né? Existe aí uma exceção para poder ir pelo menos no mercado, numa farmácia? Como é que funciona? Sim, existe essa exceção. Eles emitiram uma autorização que é uma autocertificação. Se você ir até a farmácia, você tem que copiar esse documento, aonde está comprovando que você foi até a farmácia, e você tem que guardar o ticket da farmácia. Caso você seja parado pela polícia, você tem que apresentar essa autocertificação, onde coloca o horário, a distância que você está percorrendo e o que você gastou com esse ticket, né? Para evitar essa multa, que essa multa varia de 360 euros até 1.500 euros, né? Que seria em torno de R$1.200, R$1.500 até R$8.000, né? Muito obrigado, né, por dividir aí sua experiência, e se tiver alguma novidade e quiser contar aqui pra gente, estamos com o nosso canal aberto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Passando um pouco daquilo que eu estou vivendo aqui nesse momento, né? E é uma coisa muito séria, não é uma coisa que muitos no início acham que é uma brincadeira, é seríssimo, né? Inclusive, eu esqueci até de falar que uma semana atrás eu perdi um amigo aqui, né? Ele foi fazer uma cirurgia na perna e contraiu o vírus dentro do hospital e veio ao falecimento depois de 10 dias. Ok. É uma coisa séria. Sem dúvida alguma, né? Muito obrigado, Michel Amorim, também ao Francisco, diretamente da Itália, pela disponibilidade em conversar com a nossa equipe. O quarto caso de coronavírus na cidade de Campinas foi confirmado. Uma mulher de 66 anos que não tem histórico de viagem e começou a sentir os sintomas no dia 13 de março. A mulher está em isolamento domiciliar e passa bem. Outras pessoas que tiveram o contato com ela estão sendo monitoradas. Muitos shoppings na cidade já estão fechados. O comércio com horário reduzido. Mas alguns salões de belezas adotaram medidas para proteger os clientes e os funcionários. No salão, a rotina mudou. Em vez de cafezinho, álcool em gel. Para proteger a cliente, eu também, né? Agora nós temos que pensar em nós e no próximo. Então, tudo descartável, a cliente que chega até meu estabelecimento, ela vai ter a luva, ela vai ter a máscara, é tudo higienizado. Até a cadeira tem prioridade por aqui antes da cliente ser atendida. Faço a higienização no banco, passo álcool 70, é com papel descartável, jogo tudo fora. Trabalhar sem descuidar da higiene é a receita ideal para se manter protegido do coronavírus. O que deve ser feito por todo mundo é lavagem frequente das mãos, com sabão, com álcool gel. Se for possível, não colocar todo mundo junto, os clientes, quanto menos pessoas estiverem presentes no mesmo ambiente, melhor. Então, se for possível, agendar cliente por vez seria o mais recomendável. É o que a Fabiana faz. Salão lotado já não é mais vantagem. E não é exagero. Qualquer medida neste momento para se proteger é extremamente importante. E não importa se você está em casa, no trabalho ou no salão de beleza. Os cuidados com a higiene têm que ser redobrados para afastar o perigo. E claro, tomar cuidado quando for espirrar, quando for tossir, aquelas medidas que devem ser tomadas para evitar com que uma pessoa contaminada passar para outra pessoa. Quem se preocupa com a beleza sabe que as medidas com a saúde são mais que necessárias. Letícia, assim você se sente mais segura? Me sinto, acho que é um modo de prevenção que cuida de todos
E é uma forma que, assim, cuida de um e de outro e isso vai seguindo para frente, eu acho legal. Possibilitar que todos tenham acesso ao álcool em gel no país. Esta é uma iniciativa do vereador Paulo Galtério, que protocolou uma moção aqui na Câmara que tem o objetivo de dar o mesmo direito aos brasileiros. A moção é de autoria do vereador Paulo Galtério. É uma vergonha essa questão do álcool gel hoje. E eu quero dizer para você assim, que o governo tem o poder e tem o dever, nesse momento, de monopolizar a aquisição, ou seja, quem produz tem que vender para o governo, e a distribuição desse material. Porque na mão dele não há que se especular, porque da forma que está hoje, né, você não tem álcool gel para todo mundo e, além disso, você tem a especulação sobre um determinado produto, o que a gente não pode aceitar em tempos de crise. No documento, o vereador apela ao presidente da República e à Casa Civil. Na moção de número 66, Galtério pede com urgência que editem uma medida provisória centralizando durante o período de combate ao coronavírus a aquisição e distribuição de todo o álcool em gel produzido no país para o governo federal. Assim, a autarquia FURP, que já promove a organização de remédios populares, irá também fazer a divisão do produto. O governo federal deve, e por isso que eu pedi que ele faça uma medida provisória, dizendo que quem produz álcool gel tem que colocar à disposição do governo federal. E o governo faz essa distribuição via postos de saúde, via hospitais, via organismos federais. Porque do jeito que está, o especulador ele pega, compra o que ele pode e vende ao preço que ele quer. O vereador Gustavo Peta quer saber quais as próximas medidas para superar os possíveis problemas e avançar no processo de regularização fundiária do núcleo residencial Samambaia. O vereador Gustavo Peta solicita informações do executivo sobre o processo de regularização fundiária do NR Samambaia. É um núcleo residencial que existe há muito tempo na cidade, são centenas de famílias que moram na região aqui sul da cidade e que reivindicam agora um direito que já é de fato, mas que eles querem de direito, que é a documentação que comprova a propriedade que eles possuem sobre as respectivas casas, que é a luta pela regularização fundiária. Já há um processo na Coab e nós queremos ter todas as informações dos prazos, de como está esse procedimento. Ele pergunta se a fase do diagnóstico já encerrou, quais as próximas medidas para superar os possíveis problemas e avançar no processo de regularização fundiária. Também se há pendências judiciais em relação à área. Pergunta sobre o prazo de conclusão do prognóstico e a elaboração do projeto definitivo de regularização. São informações realmente relativas a um processo de regularização fundiária que esse núcleo residencial reivindica há muitos anos. A regularização fundiária é muito importante porque ela garante que aquele direito de posse que os moradores já têm há muito tempo vire direito de propriedade, vire uma documentação oficial, jurídica, que comprove aquela propriedade. Então dá uma segurança muito grande para todas as famílias que moram lá há muito tempo. Então o questionamento é nesse sentido. Vamos para um rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para este fim de semana. Nós avisamos ontem sobre a frente fria trazendo chuva para a cidade de Campinas. Tem reportagem com os vereadores Nelson Osseri, Antônio Flores e o quadro Giro Ambiental, em 1 minuto e meio. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal.
Vamos começar. Fala um pouco da sua experiência. Somos todos diferentes. Reveja seus conceitos. Acesse o site e saiba mais. Mudança na estação do ano, né? O verão acabou à 00:50 de hoje e já estamos no outono. Hoje muita chuva. Para amanhã a instabilidade diminui, o sol aparece entre nuvens e a chuva chega no fim da tarde. No domingo o dia deve ficar estável e não deve chover. Vamos às temperaturas então. No sábado, mínima de 20 e a máxima não passa dos 27. E no domingo, mínima de 18 e a máxima não passa dos 26 graus. Por conta do coronavírus, o vereador Nelson Osseri fez um projeto de lei para criar um plano de prevenção aos impactos na economia da cidade. A ideia é proteger empresas e trabalhadores. Com a recomendação das autoridades de saúde para diminuir a circulação de pessoas pela cidade diante da pandemia de coronavírus, o vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei na Câmara que cria o plano de prevenção aos impactos do coronavírus como forma de proteger a economia local. A preocupação é oferecer incentivos para as empresas diminuírem os custos e evitar o fechamento e demissão de funcionários no período da crise, como explica o parlamentar. É um plano que engloba a isenção ou descontos do IPTU, do ITBI, do ISS, da taxa de água, de todos os impostos que os empresários, comerciantes, profissionais liberais, autônomos estão pagando. E nesse período de pandemia estão tendo todas as dificuldades financeiras e assim alguns abaixando as portas, fechando o seu estabelecimento, outros reduzindo o número de funcionários e outros permitindo as férias forçadas desses funcionários porque não aguentam pagar. Pela proposta, o plano de prevenção teria duração de 90 dias, com o prazo podendo aumentar conforme a necessidade. Para o parlamentar, o poder público deve tomar todas as medidas possíveis para manter a economia da cidade funcionando. O coronavírus, eu costumo dizer que ele não mata só pessoas, ele mata a economia de um país, de um estado, de uma cidade, e Campinas já passa por isso. Então eu dou um prazo aí no projeto de 90 dias de isenção, de descontos nos impostos e peço, de forma humilde, que os vereadores da base do prefeito, que o próprio prefeito tenha um olhar para os empresários, para os comerciantes e possa aprovar esse projeto. O projeto de lei precisa passar pelas comissões da Casa antes de ser levado à votação. Mas, no próprio documento, o vereador Nelson Osseri pede que a regulamentação ocorra em caráter de urgência, dada a rápida propagação do vírus. Para ele, quanto antes o projeto se tornar lei, melhor. Alguns países já tomaram medidas semelhantes, parecidas, e o próprio ministro Paulo Guedes já divulgou um plano também, logo na sequência da apresentação do meu projeto, muito parecido, mostrando também a necessidade de defender os empresários, os comerciantes, nesse momento tão delicado que o Brasil passa. Na 13ª reunião ordinária, o vereador Antônio Flores protocolou um requerimento para que a Prefeitura possa cancelar ou suspender temporariamente a taxa de lixo paga pelos templos religiosos. Com a suspensão de cultos religiosos como forma de prevenção ao coronavírus, o vereador Antônio Flores quer que a Prefeitura reveja as taxas de lixo e sinistro dos templos religiosos no município. É um requerimento de informações e, ao mesmo tempo, sugestões ao prefeito municipal. Porque aqui na cidade tem quase 1000 templos, a maioria deles são pequenos, máximo de 100 membros, que não conseguirão sobreviver esses 60, 90 dias do período que estima ser o coronavírus. O parlamentar diz que uma forma de reduzir os prejuízos seria a suspensão.
ou até o parcelamento do débito de IPTU e a taxa de recolhimento do lixo. Ou então estamos sugerindo que ele possa suspender pelo período de 90 dias ou pelo período que durar essa portaria das taxas de IPTU ou de lixo sinistro. E que também, no segundo item, que possa esse possível débito parcelar em 12 vezes a partir do exercício do ano que vem, de 2021. Este é um pedido principalmente das pequenas igrejas. Muitas igrejas estão me ligando, né? Não apenas as grandes, mas principalmente as menores, assim como os pequenos comércios e outros também, sabem o seguinte, não conseguirão sobreviver. Porque, como é sabido, é o seguinte, os templos vivem dos dízimos e das ofertas. Por mais que o prefeito diga que os templos não serão fechados, podem estar abertos para poder entrar, para rezar e tudo mais, mas as ofertas e dízimos na igreja é sabido que é feita durante o culto. E não tendo culto, automaticamente, 90 e tantos % da membresia não vai lá para entregar o seu dízimo ou a sua oferta. Hora do quadro Giro Ambiental, que lembrou que o dia 16 de março foi o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Dia 16 de março foi o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data chama a atenção da população para essa questão e também para a necessidade de ações que reduzam o impacto dessas mudanças sobre a Terra. As mudanças climáticas nada mais são do que um aumento da frequência desses eventos meteorológicos extremos, né? Um aumento da frequência e intensidade desses eventos meteorológicos. Que a gente tem tido um aumento das temperaturas, tanto as mínimas, ou seja, as noites têm se tornado mais quentes, e os dias também, dias com temperaturas bem altas, concentrados aí em alguns períodos que a gente até denomina de ondas de calor. Então, a gente tem percebido que essas questões têm acontecido. Uma questão bem importante aqui para a nossa região e que é cientificamente comprovado é a redução das chuvas na primavera. Nós temos tido primaveras bem mais quentes e mais secas. Os eventos extremos sempre existiram, mas a comunidade científica vem evidenciando que o aumento tem principal relação com a ação humana. Uma consequência direta é a queima de combustíveis fósseis. O que é isso? Isso acontece desde a Revolução Industrial e é um aumento, né, do consumo, do uso de carros, por exemplo, de queima de petróleo, né? Esse é o mais, o que tem aumentado muito nas últimas décadas, até em função do poder aquisitivo das pessoas, dos países. Então, é um aumento do consumo de combustíveis fósseis, né? E a forma de aglomeração das pessoas em regiões urbanas. Essa questão de falta de planejamento, a forma de organização das pessoas nas regiões urbanas, próximas a rios, né, onde a gente acaba mudando toda essa geografia para que as pessoas possam construir suas casas, pavimentando, então tem um impacto. No Brasil, o desmatamento é responsável pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. E esses gases são a principal causa do aquecimento global e das mudanças do clima. 22 de março é o Dia Mundial da Água. De acordo com a ONU, 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. É preciso preservar para não faltar. Até o próximo Giro Ambiental. E uma informação de última hora, o prefeito Jonas Donizete concedeu uma entrevista coletiva agora pela manhã, mais uma vez de forma virtual, sem a presença dos repórteres, e fez um decreto autorizando os postos de combustíveis a funcionarem das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Então, para você aí de casa poder se adaptar aos novos horários, às mudanças de hábitos, postos de combustíveis aqui em Campinas funcionando apenas das 7 horas da manhã
às 7 horas da noite, evitando assim aglomeração e também para os funcionários que pegam os transportes públicos. Ok? Posto de gasolina, 7 da manhã, 7 da noite. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que eu volto às 3 horas da tarde, ao vivo, com o Boletim Especial Coronavírus e também às 4 horas da tarde com mais medidas do governo Jonas Donizete, da Prefeitura aqui de Campinas. Ótimo fim de semana. O Jornal Câmara Notícia volta na segunda-feira, ao 12:30. Tchau, tchau.